Boa tarde a todos. É com muita gratidão, muita alegria que eu venho falar sobre a energia do ano de 2025. E vocês que estiveram atentos ao que a mãe Ana Vitória falou, com a leitura em Linha de Luz 159, vai falar muito, na verdade, tudo foi falado sobre esse número 9. Conceitos do 9. Por que o ano de 2025 vai ser um ano 9? A gente já está sentindo essa energia de uns 3 meses se aproximando até a virada do ano. A gente está no mês de dezembro, é o mês 12. Eu queria que vocês tivessem em mente, tudo que eu falar aqui, vocês não precisam ter a necessidade de compreensão plena. Cada um vai assimilar aquilo que o momento presente permite. Mas tenho certeza que caixinhas são abertas. E que a gente, uma vez que a gente esteja conectado com essa linguagem de criação do universo, que é o número, essa matemática perfeita com a qual Deus criou o universo, nós podemos estar conectados com o que eles têm para nos ensinar. O número sempre se manifesta, toda manifestação é trina. A gente já aprende isso, é o número do Filho, Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva. A gente vai falar sobre essa trindade, que é a manifestação. Através do 3, tudo se manifesta. E o número se manifesta em ordem, número e grau. Na hora que a gente fala de um número, a gente vê a sua forma, mas a gente tem que estar atento à sua vibração também. Quando a gente fala sobre a ordem, quando a gente fala de um signo, 12, um mês 12, a gente está falando de um fechamento de um espaço-tempo. Dezembro finaliza ciclos. 12 casas, 12 meses, 12 signos, 12 apóstolos, 12 portas, inclusive. E dentro desses 12 que estão ligados aos conselhos do karma, o 12º signo, que é peixes, dentro do seu domicílio, vai falar dessa era de peixes inaugurada por volta de 21 de dezembro, onde tem ali uma conjunção de Júpiter e Saturno, que a gente chama de Asgalasha, dentro de um símbolo ligado a Júpiter com Saturno. Júpiter, que representa o grande imperador Daru. É que, inclusive, vai reger o ano que vem. E Saturno é o próprio divino, manifestado dentro dessas camadas de proporção na Terra. É o 9. Dentro dessa conjunção foi vista a estrela d'alva, aquela que anunciava o nascimento de Cristo. E a gente teve essa conjunção no ano de 2020. Foi quando foi anunciada a pandemia e uma série de transformações que, graças a Deus, quem está aqui superou. E o 9 nos ensina, principalmente os 3 Gs: gratidão, gentileza e generosidade. Mas também como que lidamos com as perdas. O 9 vai nos ensinar o conceito de caridade, vai nos ensinar o conceito de honrar a nossa ancestralidade, a humildade, de reconhecermos que somos pequenos, mas que temos essa grandiosidade divina dentro de nós. E aí todas as associações que eu fizer aqui, o 9 fala de universalidade. Ele vai falar daquilo que une de 1 a 9, depois já vira decimais, né? Já vira umas casas de 10, 11 e 12 para fechar o ano. Mas até o 9, todas as experiências que o nosso mestre interior nos proporciona, de passar de 1, da criação, do início, do 1, com todas as possibilidades de semente, por todas as casas até chegar ao 9, a maturidade. E aí, dentro desse conceito de universalidade, a gente aprende que na busca da verdade, a gente só sabe uma pequena parte desse todo, mas que eles devem estar associados, inclusive. Se queremos saber se algo é verdadeiro, pelo menos naquele momento para a gente, temos de fazer associações. E em diversas culturas, em diversas religiões, essa mesma verdade se aparece em formas de linguagens diferentes. Então, por isso, a minha grande chamada a vocês é estarem conectados com isso. A numerologia cabalística me trouxe essa preciosidade de eu conseguir perceber que uma coisa não é só uma coisa. A numerologia é uma base, é uma contagem, é uma organização, é uma verdade. O tarô, associado a ele, através das 22 letras hebraicas, inclusive, se originar nos 22 arcanos maiores do tarô. E a gente percebe que a letra ela vai ser reduzida a um número. Tem a sua associação, mas tem a sua contagem também. A data de nascimento de vocês é um divino que convoca vocês a trilharem ciclos de vida, a serem vocês convocados, todos nós, a potencializarmos e desenvolvermos talentos. Então, tudo que eu falar do ano 9, se vocês se acharem conectados com essa energia, quem nasceu no dia 9 de qualquer mês, está conectado, vai ser fortemente conectado nesse ano de 2025, porque dá um 9 falando com outro 9. O dia de nascimento é uma convocação do divino a sermos nessa vida. Não é o que nossa alma é, mas nessa encarnação, o que o divino espera que a gente faça, como a gente tem que agir, aprender a ser aquele número, porque a gente já não vai nascer sabendo, a gente vai convocar a desenvolver aquela energia, em luz, experienciar e aprender, vigiar a sombra e olhar os nossos bloqueios. Porque não estamos atentos a essa chamada? Parábola dos talentos, o dia de nascimento é o talento que o divino deu para cada um de nós. O mês de nascimento, quem nasceu no mês de setembro, o mês 9, vai ser convocado a olhar para essa energia do ano de 2025. O mês de nascimento fala da nossa parte emocional, é como a gente sente aquela vibração. Como a gente, antes de botar em prática, a gente está guardando, a gente está aprendendo a dominar as nossas emoções, mas tem esse lado positivo, que a gente tem que aprender a olhar a luz, vigiar a sombra e o bloqueio.
Quem nasceu no ano, e aí eu vou dizer para vocês, na hora que a gente coloca no caderninho 25 ou 24, a gente está reduzindo aquele número a uma redução de 2 números. Nós não nascemos, nem vamos fazer coisas no ano 25, no ano de 2025. E isso também tem um dizer para a gente. Nos situa no espaço-tempo limitado da nossa matriz, mas a gente tem uma força ali. Então, quem inclusive é do signo de Sagitário, ascendente em Sagitário, é o 9º signo do zodíaco, também vai falar do 9. Então, fiquem atentos a esses sinais dentro dessa universalidade. Então, preparados? Então, vamos começar. Eu só aprendi, irmão. Ano, estou aparecendo, Michele? O ano de 2025. Quando a gente faz uma contagem, é muito importante que a gente conte, dígito a dígito. É uma das formas de soma. 2025, primeiramente, a gente está no milênio, 2000. 2000 em diante. 2 é o primeiro número feminino. Fala do milênio ligado a gente aprender a sentir. O feminino da introspecção, da escuta, da observação, do acolhimento, da ponderação, da paciência, da colaboração, fala dessa grande intuição, desse receptivo feminino. É o milênio das mulheres? Não necessariamente, mas é um milênio onde teremos uma força de olhar as duas energias em nós. Saímos de uma energia anteriormente masculina e yang, na força e na coragem para as conquistas, para aprender a lidar com o equilíbrio, a harmonia, as polaridades. E o feminino aparece como essa energia da mãe, essa energia que vai junto do masculino ser uma energia complementar. Não de disputa, gente, é de complementaridade. Depois a gente passa para esse arcano 2 da sacerdotisa, para um arcano com 0, o louco no tarô. Tudo que entra um 0 é um grande campo de força que nos dá infinitas possibilidades de um novo início de jornada. E aí a gente tem ainda na soma o 20. O 20 fala do arcano do tarô do julgamento, mas que a gente chama como um grande despertar. Estarem atentos aos sinais, a olharem a nossa ancestralidade, resgatarmos as nossas raízes, mas percebemos que muitas das vezes estamos mortos em vida. Estamos na cegueira do mundo material e esquecemos dessa parte espiritual. Quando a gente pega a sacerdotisa, que é a base do 20, ela é uma grande sacerdotisa, sábia, mas que possui um livro e as chaves nas mãos. Ela fala de uma escutativa interna. Não é um olhar simplesmente visível, mas é aquilo que nós nos permitimos sentir. Então, em muitas lâminas do tarô, ela tem uma lua na sua cabeça, que representa ali a parte emocional, o passado, a ancestralidade, mas esse aspecto feminino, intuitivo. Toda materialização começa pela água, inclusive a vida. Onde tiver água, junto com o fogo, existe a vida. O fogo inicial do 1 e essa água do 2. E aí a gente tem essa água buscando aterramento. Se a gente faz qualquer coisa, a gente coloca um copo d'água para ter uma materialização. Uma oração, a vela e a água. Quando não temos a água, por que o país pede tanto na hora da gente fazer uma macia ou está em período de incorporação dos hidratados? 70% do nosso corpo é água. E isso será utilizado por essa espiritualidade para qualquer manifestação. Nesse julgamento, depois a gente tem a repetição do mesmo 2, nos chamando a atenção para essas bases. Valores. 2 na casa da astrologia, segunda casa é de touro. Fala de todas as possibilidades de valores. Materiais, financeiros, inclusive, mas autoestima, valor pessoal. Aquilo que a gente conquista e que a gente aterra falando, que bom, eu consegui. Inclusive, touro vai ser a sombra complementar de escorpião, grande número 8, ligado à prosperidade, à abundância. Touro ensina escorpião a não ser totalmente desapegado, a valorizar as suas próprias conquistas. E escorpião vai ajudar touro a trabalhar o desapego. Não precisa ficar pegado, sabe, possessivo, ciumento a determinadas propriedades. Que uma vez conquistado, aquilo não tira o seu valor se houver uma perda. Tudo ajudando a trabalhar o próximo número, que é o 9, o fechamento. E o 5. O 5 fala do Papa, o Pontífice, fala de uma espiritualidade, fala de Leão, fala de Xangô, pós 4. O Xangô em si é esse rei que senta ao seu trono e tem ali suas conquistas. Mas sempre um número é como se pegasse a energia dos seus antecessores e dentro dessa matemática perfeita já trabalha o próximo número a seguir. Já trabalha aquilo que ele será, quando ele conseguir expandir. Então o 4, que a gente está saindo agora, 2024, está tentando nos ensinar a organizar os caos. Vamos colocar esse grande caos da parte emocional com a parte espiritual. Depois que o imperador organiza o caos com disciplina, ordem, planejamento, trabalho, esforço, regras, limites, ele está preparado para expandir. Mas toda a expansão gerará crises. E o 5 fala para a gente, se a gente quer voar, a gente precisa abrir uma janelinha, a gente precisa ir para a vida. Não tem como a gente crescer se mantiver o mesmo padrão. Ok? Então, o 5 vem depois do 4. 2024 foi um ano 8 de mortes e transformações. Foi um ano da gente olhar conquistas, mas também abundância e escassez, regeneração ou degeneração. E a gente vai para o ano de 2025, cujo 25 no tarô, na linha da numerologia cabalística que eu sigo, é Cavaleiro de Paus. Ele fala que você tem ousadia, a capacidade de conquista, garra, mas que você tem que buscar essa iluminação interior. Que vai ser difícil, serão batalhas, mas isso não significa que será ruim.
São desafios que, inclusive, te estimulam a você prosperar. Você conquista desde que você atinja essa iluminação, essa espiritualidade. Buscar a sua espiritualidade, esse mestre interior. Ronald, quer falar mais alguma coisa do Cavaleiro de Paus? Né? É algo que vem como uma ousadia, como uma audácia, mas com muita força de vontade. Mas, ao mesmo tempo, me ensina 7, espiritualidade. É motivado através dessa chama interior. E aí, esses aqui são conceitos ligados ao 9, quando a gente soma dígito a dígito. Universalidade, intensidade, ele é o terceiro 9, inclusive, ele é fogo. E no zodíaco está ligado a ser Sagitário, o terceiro e último signo de fogo. Então, enquanto um de Áries tem grande fogo numa corrida, né? Para sair na frente, às vezes ele pode perder o seu fogo rapidamente. Leão consegue administrar, tem estratégia, mas muitas vezes pode se pecar também por não ter ainda a paciência necessária. O 9 do vovô, ele já tem a paciência necessária. Ele é aquela tartaruga dentro de uma corrida que consegue vencer a lebre, o 5, o coelho, com a resiliência, guardando o seu fogo para usar da maneira correta. E aí ele chega longe. É essa maturidade do tempo. O 9, inclusive, na mitologia, é Cronos. Por isso é Saturno, o senhor do tempo. Está muito ligado para a gente aqui a energias ligadas ao Mulu, Obaluaê, né? Os Pretos Velhos, São Francisco de Assis, pela caridade, mas uma energia que me veio muito forte, porque o 9 ele não tem fronteiras, ele é um grande andarilho, ele é o eremita, ligado ao povo cigano. Então que vocês tenham também essa energia da universalidade, mas também aquilo que tem uma alegria dos encontros. Sagitário, lembra de Sagitário são as alegrias da vida que alimentam as minhas aventuras. Ele é uma representação do centauro, o 5 humano, em cima o centauro é humano e embaixo ele é um cavalo. O 5 sobre o 4. O 4 aqui representando as nossas origens animais, mais instintivas, mais primitivas, mas muito forte. Então, o centauro que domina, o humano que domina a sua parte animal. E ele tem um arco e uma flecha. Está ligado à casa das idealidades, das relações internacionais, daquilo que vai expandir os nossos horizontes de conhecimento, filosofia, espiritualidade, valores elevados. Então, é sempre uma flecha apontada para aquilo que a gente faz crescer, sublimar. Mas, ao mesmo tempo, o 9, até no formatinho dele, ele começa, tem duas formas para a gente olhar o 9. O divino chega na Terra, que é esses aspectos elevados lá de cima, vindo para baixo, e da gente aqui, saindo de baixo e vindo elevados valores, né, que nos fazem crescer. O 9 é um número, inclusive, do recolhimento, gente. É quando a gente sai do exterior e volta-se para si. Todos os períodos de recolhimento em várias religiões são 9. 9 dias, 9 noites. Existem, inclusive, Pitágoras ele ficou 27 noites na gruta, ligado a Júpiter. É 3 vezes, né, esse número 9. São contagens, onde a gente busca estar preparado para o novo. O 9 é até o nome do 9. Novo, no ele, está ligado àquilo que você se recolhe para olhar o que tem de bom, o que você precisa desapegar daquilo que não lhe serve mais, dar as mortes e os fins, para estar preparado para uma próxima etapa. E aí, o que vai acontecer com esse eremita 9? No 10, ele sobe a montanha de Capricórnio. Quais são os seus objetivos? Depois de termos atravessado os desertos, Cristo nos ensinou muito desse momento de reflexão. Às vezes, quando a gente está no meio de um furacão, a gente não consegue ver a saída. Então, antes de uma grande tomada de decisão, a gente tem que se ausentar da situação, ir para longe. Às vezes a gente tem uma vontade de ir para longe, para conseguir avaliar, olhar o seu percurso, atravessar os seus desertos. E aí sim a gente percebe que a gente nunca esteve sozinho. O 9 é o grande número dos mentores. Mentores espirituais, inclusive. Vai ser um ano que teremos que buscar essa conexão com os nossos próprios mentores. A resposta nem sempre vai estar fora. Na verdade, a sacerdotisa já nos ensinava isso, a resposta está dentro. Então, nesse ano 9, passaremos por desafios, desertos, mas muitas alegrias, inclusive, se soubermos trabalhar a espiritualidade, a força, mas a busca desse mestre interno. E celebrar os momentos, as alegrias do dia a dia, sem se apegar a coisas, pessoas, situações. E aí a nossa fé é testada. Quando a gente atravessa o deserto, o número do Ho'oponopono, inclusive, trabalhar o perdão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Porque a gente olha para trás e vê dentro de um japamala de 108 contas, dá 9. A gente percebe que a gente é hoje, e se a gente agradece por tudo que a gente passou para ser quem é hoje, valeu a pena, fazia parte do nosso processo. Mas se não houver gratidão, a jornada foi em vão. Não houve aprendizado. Perdas e ganhos, inclusive. Aquela franjinha que tem o japamala dos indianos nos ensina a filtrarmos, a saber deixar ir. E irmos só com aquilo que nos cabe para a próxima fase. Então vamos lá. Sabedoria, experiência, maturidade, iluminação, espiritualidade, divindade, iluminação, visão. Dentro do... Eu tentei buscar isso dos chakras, só que até pela internet é meio divergente, né? Algumas colocações. Mas o nono chakra estaria acima do chakra coronário e seria chamado de coordenador, o mentor. É como se fosse o mentor dos demais chakras. Divindade e iluminação. O eremita, vocês vão ver depois, podem observar aqui na lâmina do tarô, ele tem um cajado, que é uma das representações do 9. A letra hebraica do 9, inclusive, é Tet, que significa cajado ou serpente. Moisés já teve essa experiência, né, de transformar o cajado em serpente. E a serpente é tão dual,
dessa luz e sombra que temos em nós, do divino e ao mesmo tempo que é o sagrado, o profano. O 9, quando ele não trabalha a iluminação, que é a lamparina, que é buscar essa iluminação interna, para reconhecer a jornada percorrida, o 9, inclusive, não gosta de receber conselhos. Ele é um excelente mestre que é o conselheiro, mas ele não gosta. Sabe por quê? O 9 ele gosta de validar as suas próprias experiências. Ele valoriza aquilo que, como a Mariana falou antes, eu vivenciei. Então eu posso dizer que foi a minha verdade. Mas não necessariamente essa verdade que é nossa vai servir para o outro, mas ele fala das próprias experiências. Então, quando ele se ilumina, cabe ao 9, caberá a cada um de vocês, mesmo que julguem ser pouquinho o que sabem, compartilhar o conhecimento com os demais. E isso faz parte desse chamado desse ano 9. Não esperando que os outros sigam os conselhos. E aí tem, né, uma sombra do 9. Querer que o outro siga os seus conselhos, aí ele esquece que ele não gosta de seguir. Que aquilo que é bom para mim não necessariamente será para o outro. Mas fala dessa serpente que é aquela que troca cascas, que tem a sabedoria em várias filosofias. Fala daquilo que é bom na dose certa. Em muitas culturas, que a gente sabe, a serpente, ela sabe o seu momento de agir com prudência, ela não se aventura em perigos desnecessários, mas ao mesmo tempo ela tem dentro de si a dose para a cura e também o veneno. A vacina e o veneno. Então, como utilizaremos a sabedoria e o conhecimento para a cura? E aí a gente lembra das chagas de Ogaluari, a gente lembra das palhas que nos protegem, a gente lembra das cascas. Tem uma frase de Rumi que fala: a ferida é o buraco por onde a luz entra em você. Se a gente não souber olhar as nossas feridas, a gente não saberá as nossas potências, inclusive de curar outras pessoas. Na astrologia, a gente tem Sagitário, mas a gente tem uma outra figura emblemática, que é chamada de Quiron, o curador ferido. Um grande centauro, que dominava medicina, artes marciais, filosofia, matemática, mas o poder das ervas, a cura. E ele é atingido por uma flecha envenenada pela Hidra. A Hidra, ela tinha 9 cabeças. E ele, por ser um semideus, não poderia morrer. Ia viver a vida em dor, em sofrimento. E todo mundo que tinha um problema de saúde procurava aquilo. Porque na busca de curar sua própria ferida, ele foi profundamente atrás de todos os conhecimentos. E ele curava todos que chegavam a ele, mas não conseguia curar sua própria ferida. No final, ele ganha a grande misericórdia da sua morte. E a ele, dizem, foi dada a constelação do Centauro, e não a de Sagitário, mas eles estão ligados. E onde temos Quiron, ela aparece como uma chavezinha, um símbolo. Na astrologia, no nosso mapa, todos nós temos uma ferida, que já viemos para essa vida. E se não olharmos a ferida, a gente não sabe a nossa potência de curar muitas outras pessoas. Então lembra da frase de Rumi, e não deixe de olhar as sombras, as feridas. Na sombra desse 9, vários centauros eram hedonistas. Baco, o Bacanal, inclusive, né? O deus ligado ao vinho, Dionísio, era aquele que não usava da sua espiritualidade, só queria saber dos prazeres da vida. Então, a gente tem aí a dualidade do ser humano ligado a essa serpente. Tudo é como utilizamos, com sabedoria, o conhecimento da nossa própria jornada. E ao mesmo tempo, o 9 é o número da espiral, da nossa grande evolução espiritual. E é essa mola que é sempre para frente e ascendente. A gente olha isso como o grande pavio da vela. É o pavio que vai ser iluminado, o brilho, lido pela linha de luz. Esse grande brilho interno que você não perde ao compartilhar com as outras pessoas. Uma vela junto da outra, ela não perde seu poder. Ela só aumenta, né? Luciana Galvão já fala muito sobre isso. Visão, mentoria, elevação, compaixão. Também é muito exigente. O que acontece com o 9? No seu grau de maturidade, vocês vão se perceber intolerantes, inclusive, na sombra. É como se esquecesse que cada um está no seu processo evolutivo. E como você faz bem feito algo, você acha que o outro deveria fazer igual a você. E quando o 9 se decepciona, ele sente as dores do mundo. Então, tamanha a intensidade desse fogo espiritual que pode funcionar como pode nos destruir, ok? Nos elevar ou destruir. Perfeição, expansão da consciência, tem um grande magnetismo, inclusive um grande poder de oratória, porque ele aumentou. Então, ele vai fazer esses aconselhamentos, seja empresa, na parte religiosa, na parte da medicina, na parte da política. Quem tem missão 9, inclusive, na neurologia a gente vê, são pessoas que são chamadas a serem médicos sem fronteiras, serem grandes missionários, inclusive. São pessoas que abandonam, às vezes, o modo de falar da família para buscar salvar os outros. E a gente fala, como assim? Mas ele está seguindo uma missão que é um chamado muito grande dele. É um legado que ele vai deixar na Terra. E são esses grandes missionários. Compreensão do todo, filosofia, que é o amor, a sabedoria, coletividade, diversidade, sem fronteiras. Aí a gente entra os ciganos. Essa grande questão dos despatriados, mas ao mesmo tempo que eles falam, o mundo é a minha casa. Então a alegria de não se apegar àquilo que tem um certificado de propriedade, né? Um contrato. Eles são livres, assim como o Sagitário, assim como esse grande 9. O livre para pensar. Mandela, preso, tinha essa frase, né? Que ele era livre, porque não podiam prender os seus próprios pensamentos. Filosofia, coletividade, diversidade, sem fronteira, doação. A doação não é doar por doar. É saber que aquilo dali terá valor para outra pessoa. Na analogia da plantação, 1 é semente. Aquilo que tem o potencial de ser toda a árvore depois. O 2 já vai ser aquele momento
onde você tem a criação das raízes, daquilo que vai te aterrar, aquilo que vai criar força para aquilo crescer. O 3 é um brotinho, é a comunicação, é aquele que chega falando, hoje é um dia 3, amanhã, na soma. A gente pega o dia 10 de dezembro de 2024, vai dar um 3, vindo de um 12 do pendurado. E a gente vai falar dessas grandes questões ligadas a esse jogo de cintura que a gente precisa ter, mas o 3 precisa manifestar. E aprender com o vovô 9, a criança, o Erê, que chega, né, naquela alegria e nem sempre respeitando as regras, mas que não lhe chamar a atenção, sabe ali o seu lugar, mas precisa ter um vovô para orientar, um maduro. Desapego, gente, bora. Balanço. Aí voltando, o 4 vai ser, na analogia da plantação, a força operacional, a mão na massa, de arar, de organizar, de ir lá molhar, regar. O 5 já vai ser o botão, é aquilo que rompe as fronteiras do 4, o limite, sabe? Aquele que nem sempre, ele precisa compreender a regra do 4, mas precisa levar ao progresso, então ele vai romper com as estruturas. Ele vai romper com aquelas regras anteriormente impostas, porque ele vai precisar expandir. As aventuras, inclusive, né? O prazer, o lazer na vida. O Xangô também gosta do seu lazer, né? Aí a gente sabe, né? Do bem servido, das reuniões, dos eventos, dos encontros, das festas, dos esportes. Esse é o 5. O 6 já vai ser um momento de florescimento. Aquela flor, aquele amor, aquela harmonia, aquela Vênus, aquela beleza. O 7 vai ser esse momento onde a gente olha para o fruto. No 7º dia, né? Deus descansou. É aquele fruto criado humano que precisa ser aperfeiçoado. Ele ainda vai amadurecer. Ele está criado, está pronto, mas não ainda para colheita. O 8 que a gente passou agora foi um ano de colheita. Foi um ano de causa, de lei e efeito. Foi um ano da lei, da justiça, que vai continuar sendo justiça por quem vai nos reger no ano que vem. Né? Ali com Yansan, inclusive, que também vem nessas questões de justiça, e chama. Né? Então vem esse casal aí entender, trabalhar essa justiça diante daquilo que nós mesmos escolhemos. Então é momento de ponderações. Esse vovô de Saturno vai nos cobrar a maturidade, não da idade, mas do tempo que estamos aqui e qual salto estamos dando para uma próxima elevação. E é isso que a gente olha para dentro e fala, eu estou fazendo a minha parte? Será que eu vou sair daqui melhor que eu entrei? Ou as bênçãos que eu conquistei me rebaixaram? Às vezes a gente fala isso, às vezes, uma pessoa que é tão famosa, né? Um cantor famoso, tem a fama. Será que aquilo será bom para ele ou será ruim? O que fará com ele? Então é sempre uma questão de justiça. Balanço, o 9 na analogia da plantação, esse vovô é o dono da fazenda toda. É ele quem vai selecionar aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. Vai separar a colheita para a xepa, para o divino, para consumir em casa e para a venda. Ele vai saber tomar as decisões mais sábias e fazer a limpeza. Então o ano 9 é fechado para balanço. Vai ser um ano onde a gente vai ter que reavaliar todas as nossas ações. Não nos julgando vítimas, mas fazendo a nossa parte para buscar uma elevação. Olhando para as nossas dores, feridas e vendo, dentro dessa sombra, o que a gente pode transformar. Recolher para um novo passo. Aí para estarmos preparados para o ano de 2026, o ano dessa montanha, desse 10, dessa roda de Sansara, inclusive. Preparação para um novo ciclo. Aí a gente tem aqui o arquétipo. Quando eu falo que guru, o 9 é o mentor, ele é o guru. É aquela pessoa que se destaca no meio onde está. É aquele que você olha e fala assim, na espiritualidade, ele é o guru. Na medicina, aquele sabe tudo. Mas somos todos nós, os gurus, que a gente olha e fala assim, eu domino esse tempo. Eu domino essa faculdade. Eu dou chamado, eu sou chamado sempre a dar um conselho entre os amigos. É um grande poder dessa fonte de conhecimento. Mas lembra, é os mentores, tá? Aí a gente tem essa conexão também com o nosso mentor. É o adepto perfeito e também aquele que seleciona os adeptos, tá? É a grande lamparina, o conceito da vela, a serpente da sabedoria e sexualidade, inclusive. É a grande coruja. A coruja é um dos arquétipos animais ligados a essa sabedoria, a esse silenciar. A totô, silêncio. É aquele momento em que a gente precisa aprender no silêncio, que é tão difícil para uma energia que é tão intensa. Mas é esse momento dessa sabedoria interna se manifestar. A coruja, inclusive, ela vira, né, o ângulo de 270 graus, que está ligado a esse 9. O número da espiral do cajado, que se transformou em serpente, né? Moisés já tinha feito essa analogia. Inclusive, quando tem uma passagem que fala que Deus ele ordenou que levassem, né, que Moisés levasse as cobras para que fossem na forma dos israelitas olharem para a sua humildade e voltarem através do medo a Deus. E aí pediu para que Moisés fizesse uma serpente de bronze. E todos aqueles que olhassem para essa serpente depois voltariam à sua visão. Lembra da visão do 9? E às vezes em todos os desenhos animados que a gente via, né? Se vocês olharem assim, tem algumas ligadas às artes marciais, inclusive, que se cegavam para que tivesse ali uma visão interna e conseguisse despertar os demais sentidos. Se fechasse a ilusão da matéria e voltasse para essa grande visão interna e expandida. Né? Lembra desses mentores, desses anciãos, né? Quando a gente olha Ho'oponopono, as frases, né? Eu gosto, inclusive, de incluir mais uma frase. Sinto muito me perdoa, eu te amo, sou grato, deixo ir. Nem sempre a gente deixa ir, a gente fica pegado, né? E aí, como que o eremita vai subir a montanha do 10 se a bagagem estiver cheia de coisas? Né? Cronos e o Senhor do Tempo. Aspectos equilibrados. O que a gente, todo mundo vai ter que focar na luz. E não significa que seja fácil. É como se fosse uma lamparina que vai nos orientando no melhor caminho a seguir. De nós mesmos e dessa jornada do ano que vem. Buscar sabedoria,
Lucidez, lembra da cegueira? Lembra daquilo que a gente está vendo? Lembra que pode ser fantasioso? A questão do aconselhamento, mas lembre dos conselhos que a gente vai dar dentro do que a gente já experienciou. Porque é muito fácil dar um conselho só da boca para fora. A questão da mentoria, buscar os mais velhos, buscar os mais sábios, para ter um ideal, né? Essa questão de olhar e aprender com eles, na humildade. Generosidade, gentileza, gratidão, aqueles 3 Gs. Perdão. Talvez o conceito mais difícil, que é o grande perdoar. Mas não perdoar ao outro, ou perdoar a si. A gente não sabe as cargas que a gente tem da nossa ancestralidade, inclusive. A gente, às vezes, é tão rígido com o erro do outro e esquece que a gente já teve outras vidas. Então, imagina se com o rigor que a gente julga, a gente realmente fosse julgado. E nós somos, por mais que seja desse inconsciente. Então, essa é a grande prática do auto-perdão que todo mundo tem que trabalhar para se trabalhar os vazios. É muito difícil. A gente chega no 9, cheio. A gente chega no 12 de peixes, cheio. Significa, inclusive, as 12 personalidades humanas. E aí fica no pendurado. É preciso esvaziar-se e buscar aquilo que é a nossa própria essência. O que temos de valor para começar um novo ciclo. Solicitude. Nem sempre estamos disponíveis, né? Então, estarmos solícitos a questão do coletivo, do que se está em volta. Altruísmo, amor incondicional, eu falo pela manhã também. Metas elevadas, causas humanitárias, o voluntariado. Preocupação com o todo, o carisma, a cordialidade, tolerância. Na intensidade do 9, nem sempre seremos. Cada vez o pavio vai ficando mais curto. Então é para respirar, trabalhar, inclusive, inspiração e expiração. A expiração é um processo de recolhimento, que a inspiração faz antes. O arco, a ancestralidade, olhar para trás e buscar a força dos ancestrais. Quanto mais para trás voltarmos, mais longe vai o nosso arco. Então, a grande necessidade do perdão também da ancestralidade. Aí a gente lembra da senzala aqui, a gente lembra os trabalhos de grupo, a gente lembra o voluntariado, mas dá muito problema, tem fofoca, o 9 3 vezes o 3, lembra que o 3 gosta de falar, gosta de manifestar, mas onde vamos silenciar? É difícil e é desafiador, mas é um movimento necessário, de fora para dentro, nesse caso, tá? Carisma, cordialidade, tolerância e talento das artes. O 9 é o terceiro número das artes, 3, 6, 9. Vira um clássico, inclusive. Permitam-se fazer arte, mas não só artista, permitam-se ter contato com a arte. Ela transforma. Seja através do canto, da dança, da pintura, da literatura, da escrita. Faça aquilo que o seu coração vibrar para voltarem a ser crianças. Pelo menos naquele momento, terem a ausência de filtros para aquilo que pode se manifestar dentro de vocês. De todos nós, né? Exagerados. A gente chama de sombra. Às vezes é só o termômetro, né, que está ali a mais do que deveria estar. É melhor estar no exagero, na sombra, no negativo, do que estar bloqueado. Pelo menos a gente só consegue reparar uma coisa se a gente vê essa coisa como um exagero. No exagerado a gente tem o radicalismo em todas as áreas. Política, religiosa. De todos os âmbitos, gente. Na nossa casa, inclusive. Muitas das vezes a gente vai olhar e fala assim, não é possível que isso aconteceu de uma hora para outra. O 9 é tudo ou nada. E aí a gente percebe que tem alguma coisa, essa intensidade, essa chama, essa labareda, não se encontra, se confia. E aí a gente lembra quem vai estar regendo a Yansan. Então olha a grande força desse fogo, desses raios sobre a natureza. A gente tem aqui intolerância, teimosia, cegueira. Lembra dessa paixão às vezes cega, né? Ela te faz ficar preso. Esquece toda a universalidade e você quer aprisionar um. Ela mata inclusive por amor. Fanatismo. Em todas as áreas também. A nossa verdade vai ser tentar ser imposta aos outros. Então fiquem atentos àquilo que nós vamos estar intolerantes em relação às nossas verdades. Autodestruição, posse, impulsividade, excesso de emotividade, passionalidade, decepção. Uma decepção, às vezes, com um colega faz vocês colocarem abaixo tudo que a gente aprendeu, às vezes, numa casa. Julgar a Umbanda por conta de um erro de uma pessoa de algum destaque. E isso em todas as áreas. Lembra, os chiitas matam em nome de Allah. Então, é dentro disso o que uma decepção pode fazer jogar tudo abaixo. Melancolia, orgulho, menosprezo, soberba. Ficar no retiro eterno. É aquele guru que vai lá para o deserto porque ele não quer mais conviver com a humanidade. E aí ele fica lá e acha que está evoluindo. Bajulação. O 9 detesta a bajulação. Mas muitas das vezes ele se pega bajulando aquele superior que ele gostaria de se ver como especial. E fosse visto como um adepto perfeito daquele especial. Então cuidado nesse momento realmente de olhar os dois lados. Bloqueio desse 9. Bloqueio a gente chama quando essas duas vibrações de positivo e negativo se chocam em igual potência. E aí elas se anulam. Ela não vibra, a gente não vê aquela energia, a gente não reconhece aquela energia. Aí você fala, cara, eu nasci dia 9 e não me vejo assim. Pode estar bloqueado. Sou um sagitariano e não me vejo assim. Está bloqueado. Não se percebe, não se vê. E aí qual é a cura? Saia, por mais que vá na sombra. E é por isso que a gente tem que ter misericórdia com quem está na sombra. Pelo menos está tentando melhorar. Pode melhorar. Mas quem estiver na apatia, não consegue. E aí, às vezes, uma grande cura para uma depressão é a raiva. É o ódio. E depois busca a luz. Então, para a gente olhar isso também. Então, fala do egoísmo, porque ele pode agir, sempre vai agir pelo coletivo, por mais que seja em nome de Allah, em nome de, né, essas questões. Individualismo, o 9 nunca vai pensar só para ele, mas no bloqueio sim, vai ser o ego ao invés do todo, vai ser esse egoísta. Preconceito,
seremos testados em todos os preconceitos. Às vezes você aceita tudo do outro, mas na sua família você não aceita. No seu melhor amigo você não vai aceitar, no teu filho você não vai aceitar, no seu pai você não vai aceitar. Seremos testados pelos calcanhares. O 9 está ligado à cabeça e ao calcanhar. A cabeça que será a primeira a ser atingida, é uma analogia da Bíblia, inclusive de Jesus. E deveremos proteger os nossos calcanhares, são os preconceitos. Todo 9 tem preconceito, só precisa dele. Para o quê? Para trabalhar a universalidade, a aceitação do todo. Amar o outro como ele é a lição mais difícil que o 9 veio ensinar. E a gente ainda está aprendendo a amar assim, para depois conseguir amar ao outro. Falta de fé. Aí não tem para o 9 falta de fé. Não confia. Se ele não confiar no superior, ele não confia nem nele. Vamos lá, o grande central. O homem, 5 superior sobre o corpo de cavalo 4. Por ter percorrido todas as vibrações anteriores, do número de 1 ao 9, ele detém a maturidade pelo conhecimento da jornada. Por ser o último dos números, é muito exigente, sendo um símbolo de conhecimento entre todos. Preza o desapego e o perdão para tornar a sua caminhada mais leve, deixando as lições e a clareza do caminho para os que virão depois. Lembra que sempre o 9 é preparação para o novo. Energia do 9. Ele carrega o amor universal. O 9 ama os animais. Todos. Aí o Rafael lá, veterinário, caminhoneiros, pessoas que não têm fronteira, que vão, que gostam, relações internacionais, políticos ligados a essas relações, filósofos, grandes mestres. Você pode nunca ter saído do país, mas quem tem essa energia do 9 gosta de grandes culturas, diversas culturas. Estudar profundamente sobre ser religioso de várias questões ligadas à religiosidade. É uma intensidade, é uma paixão por aquilo que está ligado ao diverso. E normalmente o 9 vai também trabalhar as questões dos excluídos, dos mais necessitados. Pode ser às vezes ligado ao meio ambiente, pode ser ligado às pessoas em situação de rua, pode ser ligado a pessoas com deficiências, o autismo, várias questões ligadas a isso. É aquilo que ele já sente a dor por aquilo que foi excluído. Por isso a potência dessa ferida de ajudar os demais. Voltando. Idealista, humanista, sensível e altruísta. Tem muito forte os valores da generosidade e doação, sente as necessidades e aspirações do coletivo e tem o fogo máximo necessário para as grandes causas. Pode contribuir financeiramente ou sendo voluntário, em ONGs, ajudando os que estão em situação menos favorecida, e aí todo que eu tinha falado. São pessoas assistencialistas. Seu maior desejo é contribuir para um mundo melhor, onde as pessoas sejam mais felizes, tenham mais qualidade de vida. É um número sem fronteiras, não quer se apegar a nada nem a ninguém. E sim amar e trabalhar em prol de toda a humanidade, de forma altruísta, voluntária, desinteressada, sem esperar nada próprio. Isso aqui é um ideal, tá, gente? Não é que seja fácil, mas é uma centelha desse divino 9 que vai existir, que vai convocar, que vai emocionar, que vai direcionar como destino, jornada ou missão. Mas às vezes vocês podem ter isso na alma. Aí a gente vê só lá no nome, na hora de fazer o cálculo, tá? Ou na forma de expressão. A compaixão e o amor lhe trazem as maiores recompensas e não o reconhecimento. Gente, isso é um calcanhar do 9. Às vezes o 9 vai fazer e se o outro não der importância, ele vai falar, adiantou nada ter feito isso. Aí a gente fala, é a sombra do 9. Não é a luz ainda. Porque senão ele vai esperar seu reconhecimento. Entendeu? Aí ele está se caindo. Lembra do calcanhar. Carismático, simpático, apaixonado e impulsivo. Encanta a todos com seus ideais grandiosos. Gosta de estar em lugares amplos e com bastante gente. Quanto mais diverso, melhor. Menos atenção chamará. Vamos colocar assim, para esse grande eremita. É o número da realização mental e espiritual. É aquele que vive um recolhimento, às vezes, interno. Está no meio da multidão, mas não se deixa influenciar se ele estiver na luz. Está muito ligado ao ouro. O grande metal da alquimia, aquele que não se corrompe. Mas aí dentro do ideal dos números, né? Por ser muito desprendido, é impelido a fazer grandes viagens, empreendimentos no campo da comunicação, negócios para longe e até mesmo para o exterior. Ah, eu tenho um filho com essa energia, nunca mais vai voltar. Pode ter um monte, com certeza. É uma pessoa que vai para lá e quer conquistar, sem fronteiras. De personalidade intensa, quando ama, é tudo ou nada. Vai até as últimas consequências. É uma verdadeira labareda, precisa fazer tudo com paixão. É paixão nos olhos. É um grande mentor, ilumina e eleva os outros, fazendo-os perceberem suas próprias potencialidades. Isso que é muito importante. E aí tem todo um estudo matemático, inclusive, disso. Funciona como divino na matéria. É onipresente, onisciente, indivisível. Já que o 0 não é número dentro da numerologia, ele é um símbolo, ele é um poder, é um campo de força potencializador, o 9 é a representação desse 0 oculto. Vocês já ouviram falar da Ouroboros? Que é a cobra ou o dragão que morde o próprio rabo, ele faz um campo de força. Toda vez que a gente é convocado a uma roda, se a gente pudesse dar as mãos, a gente otimiza esse campo de força. Toda vez que a gente faz um círculo, aquilo dali é um campo de força. Toda mesa circular, a tábua redonda de Arthur tinha 12 lugares, inclusive. O 12º lugar ficava vazio, esperando aquele cavaleiro que teria encontrado o Santo Grau. O 12 é uma representação desse fechamento de ciclo, que já começa desde o 7 e do 9. Só que o 9 mais elevado. Se você coloca o mentor do lado de outra pessoa, ele vai saber reconhecer o que aquela pessoa tem de bom, e aquilo pode ser elevado. Ele não vai guardar para si. Se a gente coloca o 9 do lado de qualquer número, é aquele número que está do lado do discípulo que ele vai fazer aparecer. 19, 29, quando a gente faz a soma, sempre vai voltar para o número original. O 9 do lado 1, uma mais 10. Ele saiu das unidades e foi para as dezenas. Que upgrade? Esse é o papel do mentor, dos nossos mentores, do 9. A síntese de um 9 acompanhando outro número sempre será o próprio número.
E aí, assim por diante. Assim como todo número a ser multiplicado por 9, é o 9 quem fica. Ele já sabe que o que ele plantou naquele discípulo vai com ele, por mais que ele não tenha o reconhecimento na matéria. Ele foi junto do seu discípulo. Isso é uma grande lição. Aí uma frase de Helena Blavatsky, que eu queria que vocês lembrassem daquela serpente lá da eremita ali do cajado. Seja humilde se queres obter a sabedoria, porém seja ainda mais humilde quando a tiver adquirido. Virtude e sabedoria são coisas sublimes, mas se elas criam orgulho e uma consciência de separatividade do resto da humanidade, são apenas as serpentes do eu, reaparecendo sob uma forma mais refinada. Quantos mentores, quantos gurus foram elevados ao máximo aqui na Terra e foram pegos pelos calcanhares? Quanto maior a subida, se não ficarmos vigilantes, maior será essa queda. E aí, essa espiral que trabalha na elevação vai para a regeneração. Todo mentor, seja ele em qualquer ambiente político ou religioso, será severamente testado. A gente pode esperar isso esse ano também. Orientação. Isso aqui serve para todos, mas serve principalmente também para quem tem esse 9 que vai ser potencializado, tá, gente? Signo, número, mês, nascimento, 9. Expandir seus horizontes, conhecer novas pessoas, culturas, ambientes, meios de amizade, gente, né? Meios sociais, e se possível, viajar pelo mundo, romper suas fronteiras. Dá medo romper fronteira, mas o 9 vai nos incitar a isso. E quantas pessoas tiveram que fazer isso em ambientes de guerra? Então, seja através das escolhas, mas se não, a vida vai fazendo com que aquilo vá e rompa seus limites, né? Rompa a casca do ovo. Cultivar a tolerância, aceitar amorosamente as adversidades, visando sua evolução e aperfeiçoamento pessoal. Identificar e desenvolver o que é único e especial e inato em você, usar seus talentos artísticos. Exercitar o perdão, compaixão, humildade, reconhecer e potencializar o amor incondicional por tudo que é vivo. Tentar perceber a necessidade das outras pessoas e não impor ao outro o que ele ainda não pode compreender. Amar o outro como ele é. Difícil, mas vamos tentar, não. Caso esteja vibrando na sombra do 9, pode tender ao isolamento, melancolia, vícios e desânimo. Perda daquela faísca da paixão, sabe? Atenção redobrada para não cair nos vícios, álcool, drogas, remédios, internet, compras, tudo aquilo que vai te tirar do seu centro. Dentro do simbolismo, gente, inclusive, assim, o 9 está muito ligado ao sabático, né? A esse 7 anterior. E muitas vezes a gente vai para atravessar o deserto, a gente faz essas viagens sabáticas, né? Essas viagens dos grandes pensadores. O caminho de Santiago, por exemplo, tem um dos símbolos deles é aquela concha de Santiago. São 9 facetas dessa concha, onde o objetivo daquela caminhada de tempo e de resiliência e de esforço, de superação, é chegar ao seu centro. Então é o 9 que nos faz retornar dentro desse recolhimento ao nosso próprio centro, à nossa própria essência. Cuidar da ansiedade. Gente, eu estou num momento decisivo não, 9, tá? Só vou dar essa fofoca para vocês. Por 5 anos, para a gente ver isso na numerologia. A ansiedade grita, para vários momentos. Então, várias questões de sombra ali eu também me identifico. É essa vigília e tentarmos, né, esse aperfeiçoamento. E suscetibilidade em relação ao sofrimento à sua volta. Fortíssimo. A gente, às vezes, no ano 9, a gente vai se ver chorando. Matou uma barata, meu Deus, nem vou pro céu. É tipo isso. É um momento onde a gente se percebe pertencente que todos somos um. Esse está ligado ao 9 e ao 11 também. Seja generoso com você também. Essa crítica e autocrítica, essa intolerância ao outro é o reflexo daquilo que também não toleramos de nós. E muitas das vezes somos nosso próprio carrasco. Então é esse momento do 9, que é fortíssimo para quem já tem, que vai ser também suscetível, nos convocado a olharmos nesse ano que vem, que já estamos sentindo. Cuidado com radicalismos, orgulho ferido, autodestruição, autocentramento, inclusive. O alto nível de críticas e exigência pode levar a decepções. Projeções, né? Lembra também da flecha? Aquilo que a gente projeta no outro, que a gente gostaria de ter até uma cópia nossa. Olha que chato. Mas é como a gente fosse agir, né? Evitar que o egoísmo e a visão limitada sejam introduzidos em seus pensamentos e atitudes. Apesar de ser fortemente intuitivo e criativo, o sucesso e sua realização pessoal só virão se suas características foram aplicadas de forma a trazer benefícios aos outros. Compreender a impermanência da vida. Isso aqui é difícil também demais. Lidar com perdas de amigos. No ano 9, gente, pessoas saem da sua vida. Objetos estão quebrados, precisam ser renovados. O dinheiro não cria caixa. O que entra, sai. É fluxo. E aí a gente fala assim, caramba, eu não consegui guardar. É um fluxo do 9. Para aprender a olhar, usufruir o hoje, mas sem se apegar. A projeção do amanhã é só para a gente fazer melhor a caminhada, mas sem apegos. Então, tem um filme muito interessante, não sei se vocês já viram, ele está para alugar, eu acho que não está em plataforma alguma. Into the Wild, na natureza selvagem. Que fala daquela combizinha lá no Alasca, o rapaz, o menino que saiu, que faz aquela jornada. É um 9. E aí ele vai aproveitando o amor em doses homeopáticas no seu caminho. Fala muito dessa jornada do herói. E no final do filme ele tem a frase: a felicidade real só existe quando compartilhada. E ele passou toda a jornada dele na revolta contra a sua ancestralidade, dos seus pais, a matéria, a parte, né, que a gente chama do mundo, né, capitalista. E depois ele vai percebendo, no decorrer, o quanto que também a flexibilidade é importante, mas o como que ele também usufruiu desses momentos da impermanência. E foi amor. Só que no final já não teve um retorno. É uma história real.
mas que nos ensina muita coisa. Compreender a impermanência da vida e buscar o desapego, até mesmo nas situações em que a pessoa que você deseja ajudar escolha não ser ajudada. Uma nova consciência pode nascer desse contraste. Tudo é aprendizado. Não precisa ficar preso à família de origem, mas é importante se voltar para eles também para resgatar suas raízes e ressignificar a sua jornada. Ter coerência nas ações e opiniões ditas. Aqui é só para quem tem esse nome já, tá, gente? Já que por ser magnético, o seu discurso é bem envolvente. Compartilhar os conhecimentos adquiridos por sua experiência através de cursos, palestras, vídeos, workshops. Vai ser um ano desse aperfeiçoamento daquilo que vocês acham que vocês gostam. Precisa ter paixão. Lembra disso. Mas não se apeguem à parte financeira. O investimento vai ser no saber. Aqui os símbolos, né, o arcano do eremita. Aí aqui tem a explicação na astrologia, que é a casa 9, né, de Sagitário. É a porta da sabedoria, é a casa da filosofia, religiosidade, fé, das práticas de conexão e cura. Quando falarmos em cura, lembra de olhar as feridas. Não é através do remédio que vai parar a dor. É olhando as sombras, a ferida, a parte emocional. Gurus, juízes, leis, desprendimento, aspirações, ideais, metas elevadas, grandes viagens, relações internacionais, estudos superiores, pós-graduação, concurso, vestibular, etc. Tudo vai te capacitar mais amplamente, te levar para ser referência e ter autoridade em determinado assunto. É governado por Júpiter, não à toa, o ano 9 já vai ter uma regência de Júpiter, que é o seu próprio regente. É o planeta da abundância, da alegria e da felicidade. A abundância não é contenção. Às vezes a gente acha que a gente é abundante quando a gente tem reserva. E essa abundância, às vezes, a gente está no deserto e a gente não precisa de um caminhão-pipa. A gente precisa de um copo d'água e aparece o copo d'água. Isso é ser abundante. É a sorte que nos aparece. Vem nas amizades, vem nas ferramentas que esse herói recebe no percorrer da jornada. Hoje a gente chegando aqui, tinha a lua cheia e tinha uma vaga em frente à cabana. Eu falei, caramba, isso não. Nesse momento foi Júpiter. Domicílio natural de Sagitário, cuja tônica é são as alegrias da vida, o alimento para as minhas aventuras. Fogo, o elemento, a frase-chave, eu vejo, sou atraído pelos horizontes livres, sem limites. Letra hebraica é o Tet, que está ligado, o Tet é esse aqui. É como se fosse um grande recolhimento. Aqui a gente tem a Aleph, que é a centelha divina, e ele se recolhe para si como se fosse um grande útero. Para que, através da nossa sabedoria divina, a gente tenha preparação para o novo chegar. No tarô dos orixás, por Eneida, do Arte Gaspar, da editora Palas, é o Mulu, e um Edu, Ossá. Então, vocês que gostam de estudar o Odu, todas as questões ligadas ao Ossá, se vocês gostam de estudar o Mulu, o Baguaê, São Francisco de Assis, que a gente faz sempre a música, são essas energias do 9. Pretos velhos, 9. Ciganos, 9. Todos os médicos, 9. Filósofos, 9. O significado da letra hebraica Tet, bastão, inclinação, cajado, serpente, abaixo e cama. Lembra do ninho das cobras? A organização embaixo da nossa cama é muito importante. Quem tem cama box, organize as suas caixinhas, para não dormir sobre cobras. Ok? Organização, limpeza, gente, ano 9 é faxina. Já fomos convocados desde setembro a fazer essas faxinas. Doação daquilo que você não usa mais, mas que tem serventia para outra pessoa. Vazios, gavetas, o novo só virá se dermos espaço. Relações atrasadas, abusivas. Liberem. Liberem para o novo chegar. Esse é o 9. A inversão ou ocultamento da benevolência de Deus nesse mundo. Analogia da plantação, que é o dono da fazenda que eu já falei. Cores que realçam o 9, branco e o dourado. Branco, o 9 é o número das associações dos 9, né, desse grande recolhimento antes de ir para as dezenas. A gente usa branco no Réveillon pedindo paz. O 9 fala de paz, a sabedoria, a paz. E o que será a paz? Se não só a aceitação das diferenças, mas a convivência com todas as diferenças. No 9 todos sentam à mesa, independente das suas origens. Ok? Então, o branco pedindo essa união das diversidades. E o dourado? Aquele metal elevado, que não se corrompe. O resultado final da grande alquimia de transformar o homem de chumbo em homem de ouro. Aí lembra a gente, nas alquimias, do que os outros falam, do que a gente vai fazer. Não é o que temos, é o que fazemos com o que temos. Não é quando erramos, é o que fazemos com os nossos erros. Pedras que fortalecem o 9. Mãe Vitoriana está aqui hoje, né? Poderia ajudar também. Cristal, quartzo branco. Topázio branco foi considerada a grande pedra do ano que vem. Mas é mais caro, então vamos ao que podemos. Selenita branca, que é a grande limpeza, né? De todas as outras pedras também. Pirita e o ouro. Então, né? Vamos também pensar nisso. Óleos essenciais sugeridos pela Bárbara Donati, ela também foi cantar aqui também no começo do curso de médios. Manjerona, manjericão, que é muito bom para limpeza, tetrabanho, vocês sabem, racote, espinhos. Manjerona, olíbano e ládano. Mas aí sempre consultem uma aromaterapeuta para saber se podem, tá? Isso é muito pessoal. E aí, temos tempo, mãe Vitorina? Eu queria dar um presente para vocês, que vocês fossem sair daqui não só com esse bombardeio de informações do 9. Universalmente, 9 vai ser um ano para todo mundo. Mas cada um de nós tem um ano pessoal, que vai trabalhar junto com essa energia do universal. E eu queria ensinar vocês a fazerem essas contas. Ronald, coloca aí, se vocês puderem tirar foto, vocês tiram a foto de todos. E aí eu vou ensinar agora vocês a fazerem a continha do ano pessoal que vocês estão. E aí vocês pegam do seu próximo no ano seguinte também, tá? Mas tira foto de todo mundo. Seguinte, todos vocês, como calcular o ano pessoal que vocês estão?
só fazer a soma do último aniversário de vocês. Como vocês fazem a soma? Um exemplo. Nasceu qual dia? 23 de dezembro. 23 de dezembro. Ela é um bom exemplo. Ela ainda não fez aniversário esse ano. Então ela vai somar 23 de dezembro de 2023. Foi seu último aniversário. Então você vai somar 2 mais 3, 5. 5, 6, 7, 8. 8 mais 7, 15. Então a gente vai sempre, são ciclos de 9 anos. Os ciclos são de 9 em 9 anos. Fechamento de ciclos, lembra disso? Então a gente vai reduzir a um número, de 1 a 9. Se deu 15, 1 mais 5, 6. Ela está finalizando o ano pessoal 6 dela. Foi muito voltado para responsabilidades familiares, amigos, o amor, a beleza, a busca do bem-estar, da saúde. Pode ter tido uma vontade muito grande de só receber amigos em casa e não tanto ir para fora. Trabalhos em equipe, o servir a comunidade, mas olhar o seu lar. É um número que um ano 6 te chama a olhar para o seu ninho. Cuidar da casa, deixá-la arrumada, cheirosa, bonita, se cuidar melhor. É um ano do belo, mas também um ano de harmonia, de bem-estar, de equilíbrio. Vai sair de um ano 6, aí seu próximo ano vai ser um ano 7. Vindo, aí para quem entende no tarô, a gente olha o cano anterior, do 16 da torre. Vai ser um ano voltado para a introspecção. A partir do dia do aniversário dela, vai ser um ano 7, que já fala de espiritualidade, o ano 9 de recolhimento. Cuide dos seus pensamentos. Para evitar depressão, melancolia, fortalece a alegria, o positivo. Mas é um ano de estudo. Vai ler mais do que nunca todos os livros aqui, porque é um ano voltado para esse estudo e conhecimento. Então, gente, quem mais quer dar um exemplo de aniversário? Moniquinha. 8 de março eu fiz. 8 de março de 2024 foi seu último aniversário. 8 mais 3, 11. Nós passamos 2024 no ano 8. 11 mais 8, 19. Você está vivenciando um ano pessoal 1 mais 9, 10, que é o 1. Só que é um 1 que te pede iniciativa, coragem para você iniciar um novo ciclo. É uma energia que vem como um grande rompante, porque vem inclusive desse 19 do Sol. Vem com uma ansiedade, uma vontade de fazer diferente. É um ano que a gente fala assim, começa um novo de uma forma diferente, quebre padrões. As repetições também com aquela força masculina, yang, de conquista, de novo, de batalhas, pode inclusive ir para um lado, às vezes, assim, dessa coisa de fazer na marra, ficar mandona, mas mandona do que nunca. Porque é aquele que coloca ordem de direcionamento, sabe? Tipo assim, de liderança. Então é um ano que te pede para criar novos projetos, para ir como a garra de Ogum, sabe? Para a vida, para fazer coisas novas e falando que assim, não fica parado. Aí a gente avalia se nosso ano pessoal a gente estava bloqueado ou se a gente estava no excesso. Então a gente vai aí nutrindo. Vocês ficaram, e aí eu vou passar aqui, gente, para vocês tirarem aqui tudo que eu falei aqui, serve para a Moniquinha, já é o ano pessoal dela, e a partir de março ela vai para o ano pessoal 2, vindo do 20, do julgamento. Então a gente está mais atento ainda à sua espiritualidade, a essa conexão, a Nanã, inclusive, né? Então é uma energia voltada para isso. O 2, olha, quem fizer as contas e entrar nesse 2, pode seguir todas as orientações de parcerias, de união, de conciliação. Não significa que vai estar paciente, mas é chamado a trabalhar essa paciência. Vão vir desafios ligados à paciência, inclusive. Mas é o momento de você colaborar, de você ser ponte, mas evitar que você seja silenciada, que você seja subjugada, que você se submeta, sabe? Esse 2 fala de uma força desse feminino bem trabalhado, o sagrado feminino, inclusive. Olhar as relações íntimas, as grandes uniões. Mas se vier de uma soma 11, fala da força, fala de Yansan. Não vai ser tão tacato, não. Aí sai do que está aqui e a gente fala alguma coisa errada. Se vier de um 11, vocês já sabem que não é tão passivo, nada passivo. Yansan vai trabalhar os dois lados, da borboleta e do búfalo. Lembra disso, tá? Ano pessoal 3, tem mais página do 3. Lembra daquele brotinho da alegria, da comunicação, da interação, de falar com os amigos, de estar comunicando? É o bom humor, a alegria e entusiasmo. Aí, quer que eu volte, gente? Continuando. Já tirou? Tá. Quem quiser me dar o telefone, que eu passo pelo zap depois. Ó, ano 4, que é muito trabalho, que é de muitas questões de ordem, de caos, de construção. Aí aqui, é muita coisa. Ó, o ano 5, que é o de quebrar regra, o rebelde, o aventureiro, os eventos, lazer, tudo que o 4 ordenou, o 5 vai levar a bagunça, vai uma crise necessária para o progresso. 4 é ordem, 5 é progresso, tá? Sem demolir o 4, mas aprendendo ao mando, é o lema da nossa bandeira. É o momento de ser flexível, desapegar, mudar, movimento, tudo isso é 5. Cuidado com os impulsos, lembra, né? Dos vícios, inclusive. É o momento da alquimia, gente. O 5 está no meio, fala até de uma energia de Oxalá. O 6, que a irmã passou, amor, afeto, escolhas, responsabilidade, família, nutrição, é um ano de muito amor, convívio familiar, bom para desenvolver o trabalho em equipe, vestir a camisa. Só que o ano 6, com o universal 9, é um contrassenso. O 6 quer cuidar, o 9 quer liderar. O 6 precisa trabalhar o alto amor, o 9 é o amor universal. Então, eles vão ter que ter um trabalho de falarem a mesma língua, né? Então, é o mais desafiador. Um ano 1, no universal 9, no 6 também no 9. Vai sentir um forte desejo de ajudar, o 6 cobra, ele faz, aí essa pessoa quando falou que tá gostoso, não gostou, vai falar, não faço mais. É aquela mãe que não quer deixar ir, sabe? Esse é o 6.
Evite desgastes, alinhe suas energias, enfim. Amar a si mesmo, né? O 7, até a véspera do próximo aniversário. Fé, introspecção, consciência espiritual, autoconhecimento, é viajar para dentro. Entende a dificuldade de 7 com 9? Dificuldade não, exagero, né? Que aí são as duas energias que falam muito desse fechamento. 5% de energia aqui. Ai, Jesus. Bora aceleração. 8, colheita, realização material, benefício, prosperidade, negócios, gestão, transformação. É bom para progresso material, vender, fazer negócios em geral, comprar imóveis. O dinheiro vem de heranças, fontes inesperadas, é um 8. Mas você pode não estar rico, mas também não falta. É uma abundância em relação a isso. É bom para você começar os negócios, botar com entusiasmo. E o 9, fechar para balanço. Esse resume o ano que é pessoal, mas que é universal para todo mundo. Ano de fechamento de ciclo, fazer balanço, deixar tudo e todos que não fazem mais sentido na sua vida. Pessoas sairão da sua vida, vai lidar com decepções, situações contra a sua vontade. Mas você deve aceitar com leveza e participação. Desapegue-se. Foi bom enquanto durou, agradeço, deixa aí. Faça uma limpeza da casa, garagem, gavetas, doe, elimine tudo, é tempo de resolver pendência. Leveza, gente, leve, leve. Comprar roupa de brechó, consciência ambiental, tudo isso. Tempo de resolver pendência, coloque o passado onde ele deve estar, olhe para o futuro, crie espaço para o novo, porque ele virá. Se tiver projetos relevantes para iniciar, amadureça. Lembra do madura? Amadureça, recolha, fortaleça, aperfeiçoe. A ideia do projeto é deixe para dar o passo no próximo ano seguinte. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer. Se for um projeto para ser iniciado no 9, se tiver com força, vai acontecer. Mas é como se você andasse com a janela aberta do ar-condicionado, é como se perdesse um pouco aquela potência, tá? Mas não é um impedimento. Deixe tudo prontinho para entrar no pessoal, com tudo resolvido e muitos projetos em mente. Cuide muito da sua energia pessoal. Espiritualidade necessária, senão a gente vai ser independente. Fortaleça-se na espiritualidade no encontro com você mesma, compartilhando as suas experiências. E aí, minha gente, voltando aqui, o agradecimento. Estava lá no final do agradecimento para vocês. Agradeço toda a atenção, a confiança que vocês vivam esse ano intenso.